A terceira fonte de energia não renovável que nós vamos estudar, que ainda tem uma importância muito grande como fonte de energia no mundo, juntamente com o petróleo, é o carvão mineral ou carvão de pedra. O carvão mineral ou carvão de pedra, ele é também um combustível fóssil, ele é um combustível não renovável e ele é formado a partir de restos de vegetais que foram soterrados e submetidos a altas temperaturas e a altas pressões por um período aí de milhões de anos. Então, esses vegetais foram soterrados na crosta terrestre, devido a altas temperaturas, altas pressões, durante milhões de anos, ele se transforma em um carvão que parece pedra. Daí ele ser chamado de carvão mineral ou carvão de pedra. Não confunda com o carvão vegetal que você utiliza para fazer o churrasco no final de semana. Aquele carvão é o carvão vegetal, obtido a partir de madeira. Como é que ele é produzido? O pessoal que faz aquele carvão para o churrasco, pega pedaços de madeira, coloca para sofrer combustão em um recipiente fechado com pouca entrada de oxigênio. Então vai haver ali uma combustão incompleta, produzindo um carvão que aumenta assim o teor de carbono. Quanto maior, nós vamos falar disso, quanto maior a porcentagem de carbono, mais energia é liberada na combustão. Então, se você fosse fazer um carvão queimando madeira mesmo, né? Primeiro queima com mais dificuldade, porque tem um alto teor de água também, né? Porque é uma madeira que você terminou de colher da natureza, e aquele carvão lá, que é o carvão vegetal, ele tem um teor de carbono maior do que da madeira que você corta logo direto. Mas tem um teor de carbono bem menor do que o teor de carbono do carvão mineral. Então não confunda o carvão do churrasco, carvão do final de semana, que é o carvão vegetal, com esse carvão de pedra ou carvão mineral. As origens são diferentes. Então, o carvão mineral ou carvão de pedra é o combustível fóssil mais abundante do planeta. As suas reservas são superiores às reservas de petróleo no mundo. Ele é abundante em praticamente todo o planeta, a sua distribuição também é irregular. Ele existe predominantemente no hemisfério norte, e países com grandes minas desse carvão mineral, né, são Estados Unidos, Rússia, China, são grandes jazidas de carvão mineral. O carvão mineral, o carvão de pedra, foi a primeira grande fonte de energia da história da humanidade, né? Na Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão mineral, que depois foi substituído pelo petróleo, pelos derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, porque a gasolina e o óleo diesel são menos poluentes do que o carvão mineral, como nós vamos ver aqui agora. Okay? Eu coloquei aqui, de certa forma, uma tabela que vai mostrar, comparar a madeira com alguns tipos de carvão mineral. Então, não existe só um tipo de carvão mineral, do mesmo jeito que não existe só um tipo de petróleo. Cada jazida de petróleo tem uma composição diferente. Do mesmo jeito, cada jazida de carvão mineral tem uma composição diferente. Principalmente, a diferença está no teor de carbono daquele carvão. Então, eu coloquei aqui a madeira, alguns tipos de carvão mineral, o teor de carbono, e aqui a energia liberada quando ele é queimado, é o ΔH em módulo. Como a gente sabe que essas reações são exotérmicas, a gente lembra lá da termoquímica que essas reações exotérmicas têm um ΔH negativo. Por isso que eu coloquei aqui o ΔH em módulo. Então, vamos lá. Qual é o teor de carbono da madeira? Em torno de 50%. Qual é a energia liberada quando você queima 1 kg de madeira? 4,5 vezes 10 a terceira quilocalorias. Esse é o ΔH de combustão. 4,5 vezes 10 a terceira quilocalorias para cada quilo de madeira queimada. Agora vamos para os tipos de carvão. Temos aqui tipos de carvão, carvões minerais. Temos a tufa, que tem um teor de carbono menor, 55% de carbono. Também, dos tipos de carvão mineral, é o que libera menos energia. 5,5 vezes 10 a terceira quilocalorias para cada quilo de tufa queimado. De cima para baixo vai aumentando a porcentagem de carvão.
a porcentagem de carbono no carvão mineral. Temos agora o lignito, 70% de carbono, libera 6,5 vezes 10 a terceira quilocalorias por quilo de lignito queimado. Temos a hulha, 80% de carvão, que libera em torno de 8 vezes 10 a terceira quilocalorias por quilo de hulha queimada. E o tipo de carvão mineral com maior teor de carbono é o antracito, 96% de carbono. Chega a liberar 8,5 vezes 10 a terceira quilocalorias por quilo de antracito queimado. Então é importante também você saber disso, em questões de nível mais alto, é importante saber que a hulha e o antracito são os tipos de carvão mineral com maior teor de carbono. A hulha em torno de 80% e o antracito 96%. Aquilo que eu falei, ó, quanto maior o teor de carbono, maior é a energia liberada na combustão daquele carvão. Maior é o ΔH em módulo, porque eu repito, esses calores de combustão são negativos porque as reações de combustão do carvão mineral são combustões exotérmicas. Então, saber disso vai aumentando o teor de carbono, vai aumentando a energia liberada para cada quilo de carvão queimado. Quais são as desvantagens do carvão? Tanto é que, apesar de ser a fonte de energia mais abundante do planeta, ele foi muito substituído pelo petróleo com a descoberta das jazidas de petróleo, porque tem a questão ambiental. Primeiro, do mesmo jeito do petróleo, ele é uma fonte de energia não renovável. Porém, ele tem um teor de enxofre muito maior do que o petróleo. Nós sabemos que uma das desvantagens do petróleo é ter um teor de enxofre. Por quê? Que ter teor de enxofre é um problema e, nesse caso, maior ainda no petróleo, maior ainda no carvão mineral, desculpem, porque o teor de enxofre no carvão mineral é bem maior do que o petróleo. Já falei, quando você queima o petróleo, que tem também enxofre, e quando você queima o carvão mineral, que tem um teor maior de enxofre, vai haver a produção de SO2 e SO3, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, SO2 e SO3, que são dois óxidos ácidos. A gente estuda lá na química geral que um óxido ácido reage com água para produzir um ácido. O SO2 reage com água para produzir H2SO3, ácido sulfuroso, que é um ácido moderado. E o SO3 reage com água para produzir o H2SO4, que é um ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, qual é o problema ambiental advindo daí? Chuva ácida. No módulo de química ambiental, eu apresento todas essas reações em detalhes. Por isso que aqui eu não estou entrando nas reações, porque esse não é o foco. Nós temos um módulo para tratar de todos os problemas ambientais. Intensificação do efeito estufa, devido à maior concentração de CO2 liberados pelos combustíveis. Esse também é um problema, né? Aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Vou colocar aqui. Aumento do CO2 na atmosfera, que quando você queima gás natural, gasolina, óleo diesel, carvão, a combustão libera CO2. E com isso você tem uma intensificação de efeito estufa. Então nós temos aqui dois problemas ambientais gravíssimos. Chuva ácida, devido ao alto teor de enxofre, e a combustão libera CO2, intensificação do efeito estufa. E além disso, nós temos também no carvão, como é um composto sólido, uma maior porcentagem de combustão incompleta. Combustão incompleta produzindo CO, que é um veneno que pode causar a morte devido à carboxiemoglobina, onde o CO se liga à hemoglobina de maneira irreversível e o indivíduo morre por asfixia. Então isso é um problema. E também uma combustão mais incompleta ainda que produz fuligem, que é aquele pó negro que é liberado. Então, quando você queima carvão, há uma liberação muito grande de fuligem. Tá? Até para você ver, quando você queima mesmo carvão vindo da madeira, né? Aquela fumaça negra que sobe lá quando você está fazendo churrasco, pois quando você queima também carvão mineral, ocorre coisa semelhante. Há uma grande liberação de fuligem, que é aquilo ali, é pó de carvão, que quando respirado vai causar doenças e doenças respiratórias, de modo mais grave ainda em crianças e idosos. Então, essas são desvantagens, é uma combustão mais incompleta, podemos dizer de modo mais generalizado, uma combustão mais suja, com liberação de mais poluentes. E outra coisa, quando você queima carvão, há uma liberação de compostos aromáticos que são cancerígenos,
como, por exemplo, o benzopireno. Aqui o benzopireno, ele tem 5 anéis aromáticos. O benzopireno é um dos compostos mais cancerígenos que se conhecem. E quero dizer, sempre que você queima carvão mineral, e pasmem, carvão vegetal também, há liberação de compostos aromáticos devido à alta temperatura e de benzopireno. Então não tenha dúvida, se está queimando carvão, está liberando compostos aromáticos cancerígenos. Eu não estou dizendo que devemos parar o churrasco no final de semana. Eu estou dizendo que queimar carvão mineral e também queimar carvão vegetal libera compostos cancerígenos, como o benzopireno, que é um dos compostos mais cancerígenos que se conhecem. E aí, as decisões, os riscos, os sabores, somos cada um de nós que tomamos, né? É lógico que essa liberação num carvão vegetal é em menor quantidade, bem maior, sem dúvida, quando você queima carvão mineral e em toneladas, como quando ele é utilizado como combustível. Uma coisa ali é queimar um pouco de carvão vegetal quando você está fazendo churrasco. Libera benzopireno? Sim, em quantidades bem pequenas, logicamente. Agora, queimar carvão de pedra, carvão mineral, em grandes quantidades, em toneladas, em indústrias, e usá-lo como combustível também, em muitas indústrias que ainda usam carvão mineral, há sem dúvida liberação de compostos aromáticos cancerígenos. Inclusive, o benzopireno ele foi descoberto exatamente na Europa, quando se utilizava o carvão para aquecer as residências. Crianças limpavam, eram pagas para limpar as chaminé, e aí essas crianças desenvolveram câncer. E aí depois se viu a relação entre o benzopireno, que está presente na fuligem do carvão, e o câncer, tá bom? Então, informações importantes sobre o carvão mineral, o carvão de pedra. Ainda não terminamos. Eu vou agora apagar e continuar, porque nós vamos ver agora um processo muito importante que é feito no carvão. Lá no petróleo nós vimos, petróleo bruto não tem praticamente utilidade nenhuma, mas o petróleo, quando você faz uma destilação fracionada do petróleo, para obter gás, a fração gasosa, gasolina, óleo diesel, querosene, nafta, etc., aí tem importância. Pois o carvão também você pode fazer um processo chamado de destilação seca, que é você aquecer o carvão na ausência de oxigênio. Porque se você aquecer o carvão na presença de oxigênio, você vai fazer uma combustão. Mas se você aquecer o carvão a altas temperaturas, na ausência de oxigênio, você vai extrair componentes que estão lá no carvão, uma fração gasosa, uma fração líquida, e nós vamos falar disso já já, falando para você todos os detalhes da destilação seca do carvão mineral ou carvão de pedra. Vamos em frente.